Abra sua Bíblia no livro de Neemias e vamos tirar desse texto algumas lições para o nosso viver diário, para a vida de discípulo de Jesus, como discípulos. E nesse texto Deus falou muito ao meu coração. Diariamente somos orientados para o nosso momento devocional. A Bíblia, ela tem que estar presente diariamente em nossas vidas. E a palavra de Deus, ela às vezes é conhecida de todos os textos, mas faz parte, é o alimento, né? É o alimento que nos fortalece para andarmos diante de Deus com uma vida bonita. Neemias capítulo 1, e quero que você visualize aí a última parte do versículo 3 e depois vamos ler o versículo 4, certo? A última parte onde fala muro, o muro de Jerusalém. Então diz assim, todos estão atentos. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. E quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, e passei dias lamentando-me e jejuando e orando ao Deus do céu. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, e passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. E no verso 1, nós temos palavras de Neemias, filho de Acalias, que foi governador um tempo lá em Israel. Quando você escuta um pouco da história teológica e arqueológica, os teólogos e arqueólogos falando das construções, buscando estudar as coisas da história antiga, percebemos coisas interessantes. Por exemplo, a cidade de Jericó, que não foi a cidade de Jericó, que Josué com o exército ali cercou. Lá não é a Jericó do Novo Testamento. Não era uma cidade do povo de Israel, mas os teólogos e arqueólogos, eles dizem que aquela cidade, os comentaristas, que aquela cidade, a muralha que cercava a cidade de Jericó, tinha 10 metros de altura e 4 metros de largura. Era uma grande muralha, uma grande fortaleza protegendo Jericó. Muro de Jerusalém. Alguns estudiosos dizem que foi um muro magnífico, uma obra arquitetônica extraordinária. Alguns arqueólogos dizem que no Muro das Lamentações ainda se vê pedras de períodos diversos no Muro de Lamentações em Israel. Pedras enormes, grandes, pedras de esquina. Agora, surge aqui uma pergunta: como esses muros e o muro de Jerusalém, tão forte, construído na pedra, ruiu
e veio a cair. Como muros, uma fortaleza enorme, uma arquitetura magnífica, caíram, ruíram. O que pode ter acontecido? Como é que um muro com pedras tão grandes ruíram e caíram? Muros que eram construídos e que simbolizavam ali, eram na verdade fortaleza da cidade. Aqui, quero chamar a atenção. Muros com essa natureza de construção não caem. Esses muros não caem. Eles começam a ser derrubados por brechas. Pequenas brechas que o inimigo se aloja em uma pequena brecha e vai ali, de uma certa forma, minando, se infiltrando e vai forçando até que a pedra se quebre e naquele ponto começa a ruir o muro e depois pode vir a sua queda. Muros como esse de Jerusalém e outros, na visão dos estudiosos da arqueologia, teólogos, eu tenho um que eu ouço muito, pastor Luiz Saião, pastor Itami Neves, acho que o irmão Walter deve conhecer, são lá de São Paulo, estão sempre em Israel estudando, são bíblicos, são sinceros no trabalho. Muros com essa característica, com pedras tão grandes, então só seria possível a queda desses muros com brechas e o inimigo ali se infiltrando. Agora, vamos fazer um paralelo com uma pessoa. Por que muitas pessoas estão com os seus muros no chão? Pense um pouco. Não quero aqui, a palavra de hoje não é daquelas que vai dar ibope, não ando atrás disso também, mas proporciona edificação, o nosso crescimento espiritual. Quando a vida de uma pessoa cai no chão, não é um ato de cair no chão que aconteceu imediatamente. O cair, o muro de muitas pessoas que estão no chão vieram a cair em consequência de brechas que foram abertas lá atrás. Por isso que é importante atentarmos para isso. Isso não começou ontem. Isso começou em brechas. Começou em aberturas de legalidade, legalismo, e foram ali dado aberturas, e com o passar do tempo, o muro veio e caiu ou cairá. Pastor Itami Neves, estudando um programa que eu ouço muito através da Bíblia, ele fala de Judas Iscariotes. Os passos da queda de Judas. Judas, ele primeiro era um discípulo. Judas desce mais um degrau da escada. Judas, o insincero. Judas, o ladrão. Judas, o traidor. Judas, o suicida. Judas abriu muitas brechas em sua vida. E aí o muro da vida de Judas caiu. Então, vidas
elas caem porque brechas foram abertas em algum momento. Brechas que foram construídas lentamente. Ataques recebidos, legalidade, dando lugar ao diabo, dando lugar à carne, desprezando as advertências, desprezando a palavra de Deus, desprezando a santidade, e pouco a pouco foi aumentando a brecha, até que o inimigo foi entrando e derrubou. Queridos, precisamos de muita atenção nessas questões de brechas que muitas vezes abrimos em nossa vida. Quem provocou a brecha no muro? Pensando no ser humano, pensando em Israel, muitas vezes a idolatria, Deus permitiu que situações adversas acontecessem com eles, para que eles pudessem se chegarem a Deus. Mas pensando em nós, quem provocou a brecha no muro? Quem é o responsável por tamanha destruição? A resposta humana é prática. Foi o diabo, foi o inimigo. Mas essa resposta pode ser complementada com a seguinte questão: com a nossa permissão. Quem deu as brechas? Quem abriu as brechas? O diabo, mas com nossa permissão. Você permitiu, eu permito, nós, as pessoas de modo geral. E aí há fragilidade na vida. E essa permissão, a fragilidade, e em consequência disso, vem quando eu deixo de orar, quando eu deixo de investir minha vida espiritual, quando eu deixo de investir em minha vida espiritual, quando deixo a disciplina de uma vida de comunhão com o Senhor, então estou fragilizando o muro da minha vida. Interessante. E quem começa as brechas, na verdade, somos nós mesmos. Quando negligenciamos responsabilidades, compromissos da nossa vida diária com Deus. Quando estamos com o muro no chão, aí então vem os saques, os saqueadores. Quando o muro está no chão, o inimigo invade, saqueia, ele rouba, ele mata, ele tira a dignidade, ele tira a esperança, ele tira tudo. Se você olhar assim, você vai ver o tanto de gente que já foi saqueada pelo inimigo. Jovens que envelheceram precocemente, que estão doentes, e muitas doenças de várias naturezas, de várias maneiras, vidas que não há mais esperança. Eu estava falando com uma pessoa esses dias e ela me contou uma situação, graças a Deus, pela última história que ela contou. Um rapaz passou 34 anos vivendo na vida de homossexual. Agora, após 34 anos, a sua mãe morreu e ele foi tocado por Deus profundamente. E ele voltou para os pés do Senhor. E ele fez implantes de órgãos femininos no corpo dele. E agora ele retirou os órgãos, as últimas cirurgias. Está um homem regenerado, voltou para os pés do Senhor. Mas
muitas marcas ele está levando com ele. O Senhor o perdoou, o Senhor deu nova vida, mas isso é consequência de brechas que muitas vezes abrimos e que o inimigo vai entrando gradativamente, lentamente, e depois derruba a pessoa, o muro da vida. E como foi que Neemias resolveu o problema? Como é que nós vamos resolver a reparação dos pecados, das brechas em nossa vida? E vamos para o texto. Neemias, primeira coisa que ele fez, no versículo 2, ele toma consciência das brechas. Neemias toma consciência das brechas. Olha só no versículo 2, quando seu irmão biológico, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E aí o seu irmão relata: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. Neemias toma consciência da existência das brechas. Ele faz uma consulta ao seu irmão e o irmão compartilha da situação que seus compatriotas estavam vivendo lá em Jerusalém. Quando é que ele toma consciência? Quando ele recebe a visita do irmão, no verso 12. Quando faço uma pergunta, eu quero saber a realidade. Quando Neemias perguntou, ele tomou consciência, ele recebeu, teve informação da destruição que estava ali com seus irmãos em Jerusalém. Como que eu reparo as brechas? Como que eu posso levantar muros caídos, uma pessoa caída? Quando tomo consciência das brechas. Quando pergunto, quando tenho essa consciência da destruição. Agora pensando, quando pergunto a Deus, Ele revelará aonde há brechas em minha vida. Neemias fez isso perguntando do seu irmão. Agora, quando eu pergunto de Deus, falo com Deus, Ele revelará aonde há brechas em minha vida. Como que está o meu comportamento? Sabe, quem quer levantar o muro, a primeira coisa a fazer é perguntar de Deus aonde estão as brechas. Mas uma outra lição, no verso 4, aqui a receita, os passos que Neemias deu para a reconstrução. Neemias sente dor, no versículo 4. Olha só, Neemias sentiu dor. Versículo 4, quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei, e passei dias lamentando-me e jejuando e orando ao Deus do céu. Neemias sente dor. Ao tomar consciência, ele sente dor. Eu posso tomar consciência de uma situação e não sentir dor alguma. Deu para entender? Neemias, ele tem consciência. Diante da consciência, ele sente dor. A dor lhe faz chorar. Mas será possível também eu ter consciência e não sentir dor alguma. Eu posso tomar consciência até de um pecado e não sentir dor. Há pessoas que Deus mostra aonde estão as brechas
mas não tem experiência nenhuma de dor. Queridos, é como se o corpo estivesse sofrendo de hanseníase. Há muitos anos eu vi um missionário americano pregando uma mensagem muito simples. Ele disse que quando vamos capinar no final de semana, você é um funcionário público ou de uma empresa, e você quer limpar o quintal da sua casa, naquele final de semana, a mulher está no seu pé, possa ser que não precisa disso também, né? Mas ali tem uma enxada e você começa a capinar, poucos minutos de capina, vai surgir calos em sua mão. Não é verdade? Tá. Mas você é corajoso e você não tem mais tempo, o mato está grande e está virando um embaraço e você continua capinando. O calo vai doer, mas você vai resistir à dor. Tá. E ele contando com os trabalhadores da roça. Começam a capinar, sai um calo. Na medida que vão capinando, fazendo serviços diversos, aquele calo que inicialmente uma ferida, ele vai realmente criando um couro duro e vai virando um calo de verdade, ao ponto de você pegar um alfinete e fazer assim em cima desse calo, está calejado, um couro branco forte e você não sente mais nada. Ele disse: assim acontece. Quando você pisa na bola, quando você dá espaço para uma brecha em sua vida, o Espírito Santo vem e faz seu coração sangrar, você chora, você, oh Deus, me perdoa, mas na medida que você vai vacilando, o Espírito Santo vai falando, e chegará um tempo, se você não der a atenção devida, que vai calejar o coração e você não sentirá mais nada. Então, queridos, é preocupante. Neemias, assim que ouviu a resposta do seu irmão, ele senta, ele chora, ele lamenta por dias. Será que nós ainda lamentamos pelos nossos pecados nesse século 21? Será se ainda choramos pelos nossos pecados, tendo em vista que dizem que tudo é relativo, tudo moderno? Então, queridos, para que o muro se levante, é necessário que sintamos essa dor. Se não houver arrependimento, não pode haver remissão de pecado. Há pessoas que estão dentro da igreja com os muros caídos, que não têm consciência de pecado, porque perderam a sensibilidade. Mas precisamos chorar, como Pedro chorou, após negar o Senhor Jesus. Aí sim vamos ter, com certeza, a remissão dos nossos pecados. E mais um passo na reconstrução dos muros. No versículo 4, ainda diz: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, mas aqui fala jejuar. Passei dias lamentando. Neemias aqui, ele vai jejuar. Passou dias jejuando. O Senhor Jesus encontrou seu discípulo certa ocasião e havia uma queixa que eles tentaram expulsar um demônio e o demônio não saiu, e eles conversando com o Senhor disse: há alguns demônios que só saem com oração e jejum.
E quando Neemias escuta, ele chora e jejua. Jejuar. O jejum tinha aqui, naquele tempo, um sinal de invocação. O jejum tinha um sinal de humilhação. A Bíblia diz que por 40 dias Jesus jejuou. Quem sabe hoje nós precisamos jejuar. E ouvindo um pastor, ele disse, em certa ocasião, ele disse: pode ser que você não pode ficar sem comer. Talvez um controle de glicose, algum problema de saúde, de estômago. Mas você pode jejuar até tirando o aparelho celular da mão. Ele disse: tem gente, o celular está fazendo parte da mão de muita gente. Eu me lembro lá em Roraima, muitos anos atrás, quando eu entrei numa fila para conseguir uma linha de telefônico fixo para a minha igreja. Eu passei 24 horas, eu passei um dia e uma noite. Naquela época, ninguém tinha telefone assim como temos hoje. E o celular parece que é parte da mão. Eu vejo as pessoas caminhando no celular. E tudo que faz, nós estamos viciados em celular. Quem sabe um jejuar tirando o celular? Literalmente não. Ou você sabe como pode fazer isso. Então, na reconstrução dos muros, levantando o muro, precisamos dar esse passo aqui que Neemias deu. Precisamos jejuar, que é um sinal de humilhação, é um sinal de invocação, é um sinal de quebrantamento, é um sinal de amor a Deus. E se não for possível com comida, pode fazer com qualquer outra coisa, desde que isso proporcione quebrantamento na sua alma. Se meu muro está no chão, ou se conheço alguém que está com o seu muro no chão, então esse é um passo que pode ser dado para a reconstrução. E ainda no versículo 4, Neemias mostra um outro passo que ele deu. Ele diz aqui, jejuando e o quê? Orando. Jejuando e orando. O texto revela aqui que Neemias orava, olha só o que diz, orando ao Deus dos céus, ao Todo-Poderoso. No processo de reconstrução do muro, Neemias ora ao Todo-Poderoso, ao Deus dos céus. Quanto tempo você tem investido com a oração? Eu faço essa pergunta para mim. Quanto tempo? Queridos, não será possível rompermos a nossa caminhada sem oração, sem estudo bíblico, sem vida devocional vitoriosa. Podemos ser presas fáceis do inimigo. E Neemias mostra que os passos que ele deu para a reconstrução, e fazendo paralelo aqui com o ser humano, se queremos que o muro se levante, precisamos orar. E ainda no capítulo 2 temos a última lição. Quando Neemias estava servindo o rei Artaxerxes, ele está ali, ele era copeiro. Antes que a comida chegasse ao rei, ali
na frente do rei, ele tinha que tomar o suco, tinha que comer alguma coisa, se não morresse o rei comia. E ele está servindo o rei presta atenção naquele semblante triste e desanimado. Então o rei lhe faz uma pergunta, e Neemias ali, diante da pergunta do rei, ele aproveita a oportunidade, ele não cruza os seus braços, ele faz um pedido e foi avante e conseguiu ajudar na reconstrução do muro de Jerusalém. Deus nos proporciona oportunidades. Quantas oportunidades o Senhor nos proporciona? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então, rapidamente ele orou ao Deus dos céus e respondia ao rei: se for do teu agrado, do agrado do rei, se o seu servo puder contar com sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, a rainha, sentado ali ao seu lado, perguntou: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Muros caídos, braços cruzados, cabeça baixa, esperando o dia da morte? Não. Neemias, sabiamente, ele aproveitou a oportunidade, ele disse ao rei o seu desejo, o seu projeto, foi ousado e partiu aquilo que nós estudamos de manhã. Quando Joquebede teve de Deus a sabedoria para colocar Moisés em um cesto, ali no rio Nilo, temos ali na vida dela, da família, a oração e prática. Neemias aqui, ele é ousado, ele orou e ele partiu para a obra. Amém? Então, Neemias toma consciência na reconstrução do muro. Neemias sente a dor. É possível ter consciência sem sentir dor. Neemias jejua, Neemias ora, Neemias vai à presença do rei e aproveita bem a oportunidade. Ninguém tem o direito de dizer que chegou no fim da linha. Ninguém tem o direito de dizer que não é amado por Deus. Ninguém tem o direito de dizer que não é nada, pois tudo é possível. É possível reconstruir. É possível crescer. É possível ser feliz. É possível caminhar diante de Deus com alegria e sabedoria. Amém? Mas fica a lição dessa noite. Quando um muro cai, ele não cai instantaneamente. Ele vai cair. E tudo começou com uma brecha. Na nossa vida, temos que ter cuidado com as brechas. Queridos, cuidado com as brechas. Eu lembro, para encerrar, de um casal, Johnson e Eloí. Johnson trabalhava na Fundação Nacional de Saúde, recebia, acho que pelo governo federal, ganhava muito bem, fazia diárias, saía da cidade de Boa Vista, ia para os municípios, e a Eloí ficava em casa. Eles tinham um filho. Eu construí a casa do Johnson. E a Eloí começou a se envolver com uma situação chamada
Disque Amizade. Isso no início dos anos 90. Disque Amizade. Você pegava o telefone fixo, era 145. Disque Amizade. Aí alguém do outro lado. Aí começava. E o Johnson dizia: Eloí, cuidado. Eloí já não estava mais se interessando em fazer nada dentro de casa. Johnson pedia a Eloí, pastor Alzemar, eu peço para a Eloí fazer um café, ela não pode porque está falando com a amiga do Disque Amizade. E a brecha se abriu. Sabe o que aconteceu com a Eloí? Ela pegou o seu bebê de 4 anos, amarrou na perna da mesa e o Disque Amizade, que começou com uma mulher, depois passou para um homem, e o homem passou lá, pegou ela e levou para um determinado lugar, fez o que quis com ela, e ela, impressionada com esse homem, ficou por lá. Quando Johnson chegou em casa, porque a vizinha, olha, eu escutei o bebê chorando, eu fui lá e olhei pela janela e vi que a criança estava amarrada na perna da mesa e tal, tudo aquilo. E a Eloí sumiu, foi viver o seu romance, que começou no Disque Amizade, que começou com uma amiga, que depois veio um amigo da amiga, e assim sucessivamente. A Eloí jogou o casamento para fora, e o Johnson cuidava dela como se ela fosse uma princesa, uma rainha dentro de casa. Queridos, todos nós corremos riscos. Eu corro risco, você corre risco. Quando nós olhamos para a vida de Davi, Davi caiu na maturidade. Quando nós olhamos para a vida de Noé, o homem justo, que conseguiu, com a graça de Deus, salvar a sua família dentro de uma arca ali no dilúvio. Noé foi, se embriagou na velhice, amaldiçoou um filho e trouxe grandes problemas para esse filho. Salomão multiplicou o número de suas mulheres na velhice. O risco de brechas não é só para os jovens, para todos nós. E nessa noite Deus está dizendo: cuidado, queridos, vamos ter cuidado. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Amém? Cuidado com as brechas.